Olá, gente, como vai? Felipe Salles, base militar, estamos aqui na Stella Tecnologia, na companhia do Gilberto Bufara e também na companhia do Albatroz e do Atobá, que está ali atrás. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as últimas novidades que a Stella tem para contar para a gente. Então vamos lá, Gilberto, conta aí o que está acontecendo na Stella nesse momento. Quais são as novidades que estão impactando a empresa? Olha, Felipe, aqui na Stella a gente não para, né? A gente está sempre desenvolvendo coisas novas. Nós temos ativos projetos de munição vagante, de expansão das capacidades do Atobá, que é um avião de 500 quilos que a gente está podendo levar ele até 750 quilos, mudando a motorização, já que as asas estão calculadas para 3,8 gravidades positivas e negativas. Gilberto, a gente acompanha a história da Stella há muitos anos já, né? Quantidade de esforço, energia e dinheiro que você colocou para chegar ao ponto onde você tem hoje 2 protótipos diferentes, grandes, bem estruturados, voados. Me conta aí, chegamos na hora de vender esse produto? A gente tem ouvido falar que não somente as Forças Armadas brasileiras estão interessadas, mas tem interesse vindo de fora do Brasil. O que você pode dar uma noção para a gente nesse momento da Stella? Então, a guerra da Ucrânia mostrou de uma forma muito clara que o uso das aeronaves não tripuladas se tornou imprescindível numa guerra moderna. O custo baixo dessas aeronaves e a flexibilidade e capacidade que elas têm de atuar sem causar risco para o operador torna essas aeronaves muito úteis no cenário. E isso despertou o interesse internacional por obter essa tecnologia que tem demonstrado ser tão importante. Então, por exemplo, países que não detêm essa tecnologia começaram a, por exemplo, a prova da Ucrânia, por exemplo, a China está mais alinhada com a Rússia e a Ucrânia está mais alinhada com o Ocidente. Você vê, por exemplo, que a China começa a não vender, a dificultar o acesso da Ucrânia a certos componentes, né? Essa coisa da adaptação, né? Desses multirotores, desses drones multirotores. Eu estou vendo no mercado no AliExpress, eu convido vocês a verificarem lá. Eles têm multirotores sendo vendidos com a intenção de levar uma bomba. Então, é um multirotor que tem a capacidade de carga de 4 kg e 6 minutos de voo. A única missão é de decolar e atingir o alvo. E aí o chinês ele coloca lá seu multirotor e uma garrafa de sabão de lavanderia, por exemplo, que pesa 2 kg, para mostrar que o multirotor dele carrega os 2 kg. E é interessante que a guerra também mostrou que não tem um só tipo de avião não tripulado. Agora tem espaço e tem operação para todo tipo diferente. Incrível, Felipe. Incrível como é que isso aí deu margem à inventividade, né, e à criatividade. Então, quer dizer, você não tem uma tecnologia disponível, você pega o que tem, porque a situação da guerra, né, é emergencial. O cara não consegue adquirir um avião como esse que pode demorar 6 meses para ficar pronto, entendeu? Então, a pipeline das empresas profissionais que desenvolvem produtos específicos está congestionada. Quem tem está entregue. Então, eles estão passando a adaptar o que eles podem, o que eles têm na mão, as ferramentas que eles têm para fazer. Você vê drone feito de papelão, funciona bem. Você drone multirotores com o chassis dele feito de madeira, né? E você vê os chineses vendendo um drone que tem a capacidade de 6 minutos de voo para 4 kg para poder entregar uma granada do outro lado E basta um produto relativamente simples, uma coisa que até recentemente era considerada uma plataforma de vídeo, por exemplo, para virar um bombardeiro, literalmente. Tem cenas e vídeos da Ucrânia de multirotores sendo usados para jogar uma granada dentro da torreta tem esses multirotores que eles estão adaptando para soltar a granada e tem esses outros multirotores que eles simplesmente são suicidas. Ele entrega a granada e explode também junto com a granada. Então,
todos esses tipos de solução estão sendo empregados e a emergência da situação está permitindo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem uma emergência, né? Então, a gente pensa com muita parcimônia, muita calma, tentando não tomar riscos, né? Na Ucrânia, não, tá valendo, tudo está valendo. Está valendo, o problema é para ontem, eles não têm o produto, precisam empregar, então a criatividade da força que precisa empregar está contando, já tem várias pessoas treinando esses pilotos de FPV, né? First Person View, né? Ou seja, o piloto usa um óculos especial que permite ter essa percepção de distância da câmera que está montada no... O piloto pilota como se ele estivesse dentro do drone, através desses óculos. Então tem uma série de óculos aí que são de todo tipo, de todo nível de capacidade, né? Ou seja, nós estamos vendo literalmente a convergência do mundo civil e militar virando uma coisa única, né? Não tem mais segregação entre os dois. E a emergência da guerra, você emprega o que você tem em mão, como eu disse, né? Então, isso aí realmente muito interessante o que está acontecendo. É para a gente ver, para a gente prestar atenção, que quando você tem uma emergência, você usa. Agora, de repente, é um momento bom para a gente refletir sobre, antes de você ter a emergência, o que você deve fazer no Brasil. Não ficar esperando a emergência aparecer para você tomar uma decisão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Stella, né? A Stella, até aqui, é uma empresa que tem como característica ser um birô de desenvolvimento. Vocês estão há anos, né, desenvolvendo produtos e estão refinando esses produtos, tornando eles cada vez mais maduros, né? Mas vocês não têm ainda uma linha de produção, ou mesmo a experiência de gerenciar uma linha de produção. Isso é uma coisa crítica e vital para vocês? Ou os clientes, especialmente os internacionais, querem a fabricação no seu próprio mercado e o fato de você não ter a sua indústria é um alavancador da sua condição de participar desse mercado? Eu separaria a resposta à pergunta em etapas, né? Saber priorizar o que é mais importante é fundamental para você ter êxito em qualquer coisa, né? Certamente, você ter a tecnologia é mais importante do que você saber fabricar. Se você tiver a capacidade de industrializar uma tecnologia que é ruim, ou se você tiver a capacidade de industrializar qualquer coisa, mas não tiver a tecnologia para ser industrializada, você tá perdido, né? Então, o nosso foco na Stella até esse momento, até porque nosso acesso a capital é restrito, foi de desenvolver a tecnologia, né? Nós desenvolvemos o Albatroz, a primeira, que foi o maior Vant nacional feita lá no Brasil. E na época que ele voou o maior Vant produzido no Hemisfério Sul. O Albatroz agora, nós desenvolvemos ele também porque a gente precisava de uma plataforma que pudesse ser certificada na classe sub 150 quilos, né? Para a gente poder ter um avião certificado. Porque o valor para certificar é muito alto. Mas eu diria que é mais importante você ter tecnologia. Capacidade de industrialização é uma questão de investimento, né? Porque uma vez que você já sabe fazer, certamente é importante, é uma etapa que a gente precisa correr, mas não é a mais importante, né? Ter o produto é mais importante, ter a tecnologia é mais importante. E nós somos a única empresa no Brasil que fez isso. É interessante a gente ver a situação, né? Você, em outras encarnações lá na Santos Lab e tal, você participou de grandes feiras como LAD em diversas ocasiões. Na última LAD, você optou por não participar e fazer um evento paralelo aqui no hangar de vocês. Você sente que, mesmo sem ter participado da LAD, os clientes internacionais estão vindo bater na sua porta? Certamente. Eu acho que se a gente tivesse recursos para participar da LAD, se eu quisesse alocar os recursos que a gente tem para participar da LAD, a gente teria tido uma exposição muito grande e teria tido um grande destaque, já que nós somos o fabricante do maior Vant feito no Brasil. Mas, ainda assim, os atores internacionais têm nos procurado muito. Inclusive, no tempo da LAD, o pessoal daquele grupo árabe importante, o Edge Group, teve aqui, ficaram muito impressionados.
ficaram muito impressionados. Tem uma empresa grande brasileira que utilizou o vídeo do nosso avião voando para fazer um negócio com os árabes, né? Quem não tem cão, caça com o gato dos outros. Pois é. O nosso gato está à disposição ainda, para quem quiser. Não vai ser ganhar nada. Mas e tem. Agora, realmente é importante ter a tecnologia, é importante estar aí, é importante estar vivo. E ficar vivo no Brasil é difícil, mas a gente está aqui para ficar, né? E agora a gente está numa fase de captação de investimento, buscando investidores, para que a gente possa dar prosseguimento, porque nós temos bons contratos a entregar, né? E a gente acredita que agora o mercado, o céu é o limite para a nossa empresa, já que nós somos detentores de uma tecnologia que poucas pessoas são. Você vê aí casos de empresas muito maiores que a gente que tentaram desenvolver não tiveram sucesso. A nossa capacidade comprovada de desenvolver e de voar e a nossa disponibilidade de fazer negócio. Nós estamos aí à disposição das Forças Armadas Brasileiras para executar os projetos importantes e de possíveis parceiros internacionais também, que têm falado com a gente, né? Gilberto, pode parecer estranho que grandes empresas super bem estruturadas no mercado acabam não entrando nesse mercado de aviões não tripulados. É difícil para essas grandes empresas acostumadas a um patamar de lucro muito alto olharem para o mercado de aviões não tripulados, onde tem um monte de fornecedor, e encontrar um cenário onde o mercado seja atraente para elas? Acho que sim. Eu acho que no momento não tem um monte de fornecedores de aviões desse porte. Conforme você vai diminuindo o porte da aeronave, aumentam o número dos fornecedores, né? Porque a barreira de entrada é menor, a barreira tecnológica é menor, né? Eu pude ver isso, paguei caro para ver isso, né? Porque quando a gente foi desenvolver isso aqui, a gente teve uma certa arrogância de achar que seria fácil. E não foi muito longe de ser tão fácil quando a gente pensou que fosse. Não foi impossível, e nós chegamos do outro lado, né? Mas as empresas maiores têm já uma maior dificuldade, um custo maior para ter acesso à tecnologia e para desenvolver a tecnologia in-house, né? Até porque elas estão refinadas para um produto substancialmente mais caro e que carrega margens bastante maiores. Isso aqui carrega uma margem muito grande, né? Você vê, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil os aviões fornecidos aqui no R900, pelo que eu mostro, custam $10 milhões. 10 milhões de dólares cada unidade do R900. Salvo engano, né? Eu quero espalhar fake news aqui, né? Mas é ordem de grandeza. É a ordem de grandeza muito séria. Na época que o Brasil comprou os R450, comprou o sistema por $25 milhões. Me falaram que na Índia, no mesmo período, foi $17 milhões. Então, são cifras altas, né? Para esse tipo de produto. E considerando um país com a extensão territorial nossa aqui no Brasil, né? Um país que tem 16 mil quilômetros de fronteira e 7 mil quilômetros de costa marítima, a gente precisa de muitos aviões não tripulados para cumprir essas missões, né? Bom, diga-se de passagem, um Tucano que deve ter, sei lá, 5 horas no mínimo. O piloto nenhum voa uma missão de 5 horas, vai ficar 5 horas sentado sem poder ir ao banheiro. É uma coisa complicada. Você levanta um avião que pode voar 24 horas e o piloto pode ficar em terra, né? É muito mais tranquilo. Sem contar que o custo de aquisição do produto é muito mais baixo. É uma coisa que faz um sentido imenso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Albatros e a demanda que criou ele, né? Você já declarou anteriormente que o Albatros foi criado como sendo uma solução no tamanho adequado para poder ser uma plataforma de asa fixa que operaria a bordo do navio aerônomo multifunção Atlântico, né? Porque a Tobá era grande demais para operar com segurança. Me diga o que você teve que fazer nesse projeto para ele ser compatível com um navio como o Atlântico. Primeiro a gente desenvolveu uma simulação. A gente tem um simulador baseado em mecânica de fluidos, a gente simulou o Atlântico.
e nós depois simulamos o Atobá e o Albatroz também nesse novo simulador. Nós já tínhamos os dois. A gente acabou criando uma solução para poder pousar os aviões no porta-aviões. E é um simulador que aproxima muito da realidade. Nós pousamos o Atobá no simulador, mas é uma missão muito restrita. E o Atobá não foi desenvolvido para isso. Coisa que eu devo dizer que é possível, mas eu achei uma missão muito perto. Você tem que educar o cliente. Né? O cliente chega e fala assim, olha, eu quero pousar um avião não tripulado no meu deck de 150 metros no Atlântico. Vamos começar de baixo, né? Vamos tentar fazer uma coisa de baixo e escalar para cima. Porque deter a tecnologia de decolagem e pouso em plataforma móvel é uma grande coisa. Né? Então vamos fazer seria a menor plataforma que seria útil, né? E pudesse levar uma multiplicidade de sensores. Vamos dizer que no caso do Antônio do Albatroz, a gente consegue levar gimbal, consegue levar radar de abertura sintética e até consegue levar algum armamento. Então você tem capacidade de embarcar sensores e pousar e decolar fácil do Atlântico, porque o Atlântico tem 150 metros e nos nossos testes essa aeronave pousou com 95. Né? Então você tem uma margem. Né? Recentemente os ingleses fizeram um teste com vans lá que estavam sendo usados para logística, para fazer essa missão de logística. Né? Tem um filme aí na internet, se vocês olharem, mas só o porta-aviões inglês é um porta-aviões, ele tem 300 metros de extensão. Né? Então, com 300 metros, é uma pista muito maior. Né? Um desafio menor. Um desafio menor. Quando você tem já essa coisa comprimida em... Os gatos estão dominando o mundo. Vocês podem ver que não é só no base militar que os gatos têm proeminência, aqui na Stella também tem. E fala um pouquinho sobre missões, né? Toda vez quando a gente começou a conversar sobre aeronaves não tripuladas, era meio uma missão única, que era a missão de usar um gimbal com visão com câmera infravermelho ou câmera normal, com zoom, etc. e tal, estabilizada. Era uma plataforma de observação avançada, né? Desde então, muita coisa mudou. Então, por exemplo, você vai operar dentro do Atlântico, sem dúvida que você tem demanda para mais novas aplicações, como é o caso do radar SAR, como é o caso, por exemplo, das loitering munitions, né? as bombas vagantes que você está trabalhando também. Todos esses sistemas, eles convergem e falam entre si para que, por exemplo, a Marinha do Brasil tenha uma capacidade realmente ampliada do nano-atlântico? Sim, tudo pode ser integrado na mesma aeronave e utilizado de uma maneira relativamente transparente. Né? Existe um trabalho de integração de sistemas a ser feito, né? Antes disso. Mas essas plataformas, como eu sempre digo, quando a gente começa a desenvolver, a gente tenta fazer ela à prova de requisito. Por quê? Prova de requisito. Normalmente você segue o requisito para chegar na aeronave. Né? A gente tenta fazer a plataforma de uma forma que ela pode ser adaptável. Primeiro, a gente faz a maior plataforma possível. Ela vai decolar da pista, vai correr na pista. A primeira coisa que eu tenho que dizer, não é uma plataforma VTOL, mas ela não paga o custo de ser uma plataforma VTOL. E qual é esse custo? Por exemplo, nessa aeronave aqui, se ela fosse VTOL, eu teria que embarcar 40 kg de bateria, inversores, motores e hélices para ela virar uma VTOL. Né? Então, se ela tem 150 kg de peso máximo de decolagem e eu ocupar 40 kg para fazer isso, sobra pouco para você ter carga paga, para você ter autonomia. Ou você perde carga paga, ou você perde autonomia. Você acaba perdendo de um lado. Pois é. Então nós aqui já fizemos VTOL. Aliás, a gente fez VTOL na época da Santos Lab em 2012. Aliás, que grande sucesso. Mas lá em 2012 nós já percebemos que o VTOL não tem a capacidade, entendeu, Felipe, de performar como desejado. Então, quem está fazendo VTOL, quem está tentando desenvolver, está vendo que essa tecnologia ela funciona, mas não está faca de dois gumes. Como tudo na indústria aeronáutica, é um compromisso entre peso e capacidade de carga e tempo de voo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a última grande notícia, que foi a assinatura do memorando de entendimento
com a Marinha? Eu sei que os termos são privados, não dá para você entrar, mas explica para a gente o que é um memorando de entendimento, o que é esse documento? Primeiro, realmente, esse memorando de entendimento tem uma cláusula de confidencialidade, eu não posso falar muito sobre ele, mas o que eu posso falar é o que eu já falei anteriormente. O memorando de entendimento é um entendimento entre duas partes que direciona essas partes no sentido de desenvolver algum tipo de projeto ou fazer algum tipo de moção. No caso, esse memorando de entendimento entre nós e a Marinha é para desenvolver os requisitos e a plataforma que vai pousar dentro do porta-avião, do avião aeródromo dos propósitos. Mas, ou seja, muita gente está lendo isso e achando que a Marinha já vai comprar o Albatroz. Não é isso ainda. Não é isso ainda, mas a Marinha sinalizou que ela tem interesse no Albatroz, tem interesse na indústria nacional, tem interesse no desenvolvimento de uma plataforma que pode operar, né? E a Marinha entende que, eu sou levado a crer que a Marinha entende que como a Ucrânia experienciou agora, você ter a sua indústria nacional, a sua base industrial de defesa forte, te leva a ter uma autonomia maior no que diz respeito à aquisição de tecnologias que são importantes, são críticas para você operacionalizar a sua máquina. Né? E um dos parâmetros que você já me comentou, assim, de modo geral, sobre o memorando de entendimento é que é uma ferramenta que permite à Marinha revelar aspectos técnicos que normalmente seriam privados. Isso. Sem essa ferramenta, ela não se sente confortável em compartilhar com você, por exemplo, as expectativas de desempenho, as expectativas de características operacionais, os seus objetivos. É por aí que o memorando de entendimento tem que ser olhado, assim, um meio para abrir a janela entre indústria e consumidor. Sim, é uma oportunidade que a Marinha tem de entender melhor sobre a nossa tecnologia, sobre o que a gente pode fazer, onde é que a gente pode transcender, onde quais são as nossas limitações, né? Porque você entender a limitação é fundamental para você escrever o requisito. Não adianta você escrever um requisito que contempla tecnologias que não existem, ou capacidades que a gente não tem acesso, ou coisas que estão além das leis da física, né? E você juntar requerimentos diferentes, de lugares, de fontes diferentes, criar um Frankenstein e chegar à conclusão que não existe um produto que atenda a sua realidades diferentes, né? São coisas diferentes. Agora você pode olhar lá no filme do navio pousando, do avião pousando no navio, é um avião muito simples, grandinho, né? 100 kg de carga, mas um avião simples, porta-aviões muito grandes. Pegar uma coisa simples, já existia, eu estava pousando lá na ilha lá na Escócia, fazendo uma logística lá, uma empresa pequena, e pousou no porta-aviões deles. Foram audaciosos em fazer isso, né? Então é isso, você pegar coisas que existem, coisas que estão lá. Mesmo a Inglaterra, que é um país que está bem mais avançado que a gente em várias tecnologias, ela está começando de baixo, mas está botando a mão na massa também. E é interessante que as pessoas podem nem ter ideia da quantidade de itens que são necessários você levar para um navio aeródromo que esteja em operação longe de casa. Então não é só correspondência, não é só... Esse avião que eles usaram é um avião logístico, né? Então estava fazendo logística, um avião pequeno, capaz de transportar, o segundo fabricante capaz de transportar 100 kg de carga, 100 kg de carga. É uma carga de certa relevância para você ter uma coisa rápida entre o solo e o porta-aviões, né? Agora não é o suficiente para abastecer o porta-aviões de comida, por exemplo. Mas correio, né? Eu não sei, então não sei qual é o requisito. Peças eletrônicas críticas. Então, ainda assim, agora que eles pousaram com 100 quilos, essa empresa inglesa partiu para o desenvolvimento de um avião que pode pesar 500, levar 500, 1000 quilos, ou o que os cálculos dele permitiam, a tecnologia deles permitia que pouse naqueles 300 metros. Né? Eu vi que pousou fácil 300 metros, decolou e pousou à mão, você vê pelo jeito que o avião está voando, que foi com o operador externo,
O que é justo é a maneira que isso é feito mesmo, né? Primeiro você faz a operação com o piloto externo, o cara no controle remoto, como funciona o modelo, e depois você ativa, tirando no percurso, acho que ativou o piloto automático, e depois você vai desenvolvendo a maneira automatizada, né? Porque a automatização do processo é fundamental, porque piloto externo, no caso da nossa indústria, é muito difícil. O cara demora muito tempo para se formar. Pilotar um avião do lado de fora, com segurança, com profissionalismo, é mais difícil que pilotar um avião do lado de dentro. Né? Então, você está orientando-se em relação a você, né? Você faz a curva, você está dentro do avião, você sente a curva. Isso. Tem muito mais elementos para te dar essa noção. Mas hoje os pilotos automáticos estão bem desenvolvidos e eu acho que é possível executar essa missão automatizada, através do piloto automático, com certa facilidade. Mas é uma questão também de maturar essa tecnologia, né? Ninguém te dá um manual, né? Que faz assim, faz assado. Então, isso é uma das coisas que a gente deve olhar, né? Junto com a Marinha do Brasil, como é que a gente faz isso, até para poder transcender, né? A gente tem essa plataforma agora, que é uma plataforma otimizada para tempo de voo, dado o tamanho dela. Mas a gente poderia desenvolver plataformas maiores que vão executar missões maiores, levar armamentos maiores, transportar conteúdo logístico, ou levar sensores maiores. Uma temática que a gente ouve muito no que tange o tema aeronaves não tripuladas é que na hora que você bota um piloto aí dentro, ele automaticamente assume a função de interagir com o controle de tráfego aéreo. Quando você tem um drone ou uma UAV, ou ARP, né, aeronave remotamente pilotada, você começa a ter uma missão que é manter essa aeronave visível para todo o resto dos aviões que estão voando, helicópteros, etc. Então isso é uma coisa que também a Marinha vai ter que desenvolver, não é só a aeronave, tem toda o modus operandi. Aí é outra doutrina, né? Como é que essa aeronave interage com outros? Você vê lá que no filme inglês o porta-aviões está com o deck completamente vazio, nenhum obstáculo, as pessoas estão ali escondidas atrás dos castelos do navio, né? O piloto externo aparece, quando ele está pousando, aparece o piloto externo ali pousando, você vê pelo jeito que o avião se comporta. Eles estão começando a fazer isso no sentido de entender quais são as implicações, né, dessa operação e ver como é que o avião vai interagir com a radiofrequência emitida pelos radares. Porque isso pode afetar o comportamento dele. Pode. Como é que esse avião interage com as radiofrequências? Como é que você vê que o porta-aviões inglês está andando bem devagarzinho, só para manter ele aprumado, ele não está andando rápido, para o avião não ficar turrado. Tem mar está relativamente bom, né? E é um navio grande, balançamento. Tá fazendo. A nossa missão é mais difícil, o nosso navio aeródromo é menor, o nosso deck é menor. Mas nós estamos prontos para executar isso agora. A gente ainda vai fazer uma série de testes antes, né? Para fazer isso com um critério que a Marinha exige que seja feito, né? Nós estamos aqui para seguir, nós trabalhamos para a Marinha do Brasil e vamos fazer o que a Marinha nos orientar a fazer. Bacana. Gente, muito obrigado pela companhia, obrigado Gilberto por essa conversa, é sempre um prazer visitar a Stella e conversar, trocar ideias com você. Um grande abraço. Obrigado.